eu me maquiava em 2016 e como eu me maquio agora em 2024. É isso que você vai ver nesse vídeo. 2016 foi o ano que eu me tornei maquiadora profissional. Foram vindo novas tendências, novas técnicas, novas fórmulas de produto no mercado e tudo isso impactou na maneira que eu me maquio hoje. Desse lado aqui, eu vou estar fazendo como eu me maquiava em 2016 e desse lado aqui, eu vou estar fazendo como eu me maquio agora. Uma das coisas que mudou pouquíssimo foi a questão da minha preparação de pele. Eu sempre gostei de lavar mesmo o meu rosto antes de fazer a maquiagem. Eu sei que em 2016 era muito comum passar só um tônicozinho antes de fazer a maquiagem. Agora eu estou com a pele limpa. Sempre usei um hidratante facial próprio para o meu tipo de pele. Na época eu gostava muito de, depois do hidratante, ainda vir com uma água de beleza, com a água termal. Então, desse lado aqui, vou estar aplicando a água termal. Às vezes vinha com alguma bruma também, alguma bruma hidratante, alguma bruma fixadora. Na área dos olhos, eu também sempre gostei de passar um hidratante específico. A diferença é que em 2016 eu gostava de passar óleo, porque eu usava muito corretivo em potinho, corretivo cremoso, só que eram corretivos muito pastosos, muito densos e muitas vezes muito secos também. Mesmo quando eu usava corretivo líquido, era sempre um corretivo muito seco, e para evitar craquelar a região, eu sempre usava uma gotinha bem pouquinha de óleo. E a diferença é que hoje em dia eu uso um hidratantezinho mais leve, só que bem hidratante, também pelo mesmo motivo, para o corretivo não craquelar. Um hidratantezinho mais leve já dá conta do recado e eu evito sobrecarregar essa área. Dos dois lados eu vou usar um primer para poros. Eu sempre gostei de primer para poros, isso foi uma coisa que não mudou. Meu tipo de primer favorito continua sendo primer de disfarce óptico, primer com efeito blur. É que antes eu passava no rosto inteiro, levando até as extremidades, e é o que eu vou fazer de cá. E hoje eu passo mais só na zona T, na zona central. Eu tinha o costume de usar muito esse pincel aqui, que é o Duo Fiber mais pequenininho, para espalhar. Então eu fazia sempre a aplicação do primer com esse pincel ou com o pincelzinho língua de gato também. Hoje em dia eu passo o primer mesmo com o dedo, em batidinhas, só nas zonas que é aqui onde de fato os poros são dilatados. Eu vou passar um corretivozinho de camuflagem, camuflar as olheiras. Vou usar um corretivo cremosinho, já tô até pingando aqui uma gotinha de óleo nele. E era sempre assim, o pincel língua de gato pequenininho primeiro para aplicar esse corretivo. Esse corretivo ele tem um fundo amarelinho, tá? Ele tá parecendo, parece que olhando no vídeo ele tá meio branco, mas ele é amareladinho. E eu passo ele em toda a região onde tem maior pigmentação da olheira. Mas hoje, quando eu vou camuflar, eu tenho preferido mais o corretivo laranja. Venho com a esponjinha pra esfumar e tirar o excesso. E hoje, do lado de cá, eu não vou fazer camuflagem, porque eu sei que o corretivo que eu vou usar, ele já vai ser suficiente pra dar a cobertura que eu gosto. 2016 também foi o ano do rebocão entre os maquiadores. Na realidade, muito maquiador hoje em dia profissional ainda gosta de usar o reboco de várias e várias e várias camadas de produto, que é uma maquiagem para fotografia. Não tem nada de errado com essa maquiagem, com esse tipo de preparação de pele, mas na época eu comecei a fazer assim. Com o passar do tempo eu fui vendo que de fato para as fotos de Instagram era muito legal fazer esse tipo de maquiagem, mas para a vida real era uma pele muito mais difícil para a pessoa sustentar, para cliente sustentar, e até para eu mesma. Talvez hoje, com aquelas técnicas de pele blindada, dê muito certo fazer uma pele pesadona como eu fazia e ela aguentar até o final. Hoje em dia eu não tenho uma base
tão reboco quanto a que eu usava na época. Então eu vou estar usando a base mais reboco que eu tenho, que é a BT Skin. Então assim, pra vocês verem o tanto que meu parâmetro mudou, né? Pra mim a base mais reboco ser a BT Skin, que é uma base super tranquila, vinha com o pincel Kabuki, ó, coberturona, descia essa base. Na verdade eu descia ela bem no pescoço, passava aqui também na região do olho. Nossa, era muita camada de produto. Passava a base no lábio também. E aí depois, com o tempo, que eu fui descobrindo que passar base, passar pó no lábio, passar esse tanto de coisa, ainda vim com batom mate em cima, cooperava muito pra ficar um efeito feio e craquelado, né? Depois de passar com o Kabuki, eu vinha tirando qualquer marca que o pincel tivesse deixado com a esponjinha. Fica uma cobertura linda, fica uma cobertura maravilhosa, mas hoje em dia eu já vou direto com a esponjinha porque fica mais prático. E do lado de cá vou estar usando uma base bem mais levinha. Vou até pegar um lado aqui da esponjinha que eu não usei, que é para não interferir, mas eu já venho direto com a esponja. Não levo tanto nessa região, que aqui agora eu passo só o corretivo. Não passo na região do lábio. Do lado de cá, eu já vou fazer a minha sobrancelha, porque eu fazia aquela técnica de recortar a sobrancelha, né, no corretivo depois. Então vou fazer a minha sobrancelha aqui antes, mas do lado de cá eu vou fazer depois, porque hoje eu faço a sobrancelha por último, depois que eu já fiz os olhos e tal. Pincelzinho chanfradinho pra fazer aquela sobrancelha bem desenhada. Um espacinho de distância aqui no começo, já vinha desenhando. E aí depois, com o restinho que ficava no pincel, eu vinha fazendo o comecinho aqui mais esfumadinho. Como eu já fiz a camuflagem agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um corretivo mais claro, bem grossinho. Esse corretivo aqui também da Bruna é bem grossinho, bem mate, bem cobertura. E vou delimitar a sobrancelha. Eu fazia assim, a parte de baixo eu fazia com corretivo mais claro e descia até a pálpebra. E a parte de cima eu fazia com base. Mas vamos trabalhar o corretivo primeiro, porque esse corretivo ele precisa ser trabalhado rápido. E aí na parte de cima, volto um pouquinho com a base que eu usei do lado de cá. Dou um espacinho de distância aqui do início e venho fazendo, marcava e esfumava. Temos aqui uma sobrancelha bem desenhada. Vou usar o mesmo corretivo clarinho que eu usei na pálpebra para iluminar aqui embaixo. Era a época que a gente fazia aquele super triângulo descendo até aqui embaixo. Olha o tamanho dessa triangulação da iluminação. Assim, o resultado ficava bem babado. Mas olha quanta camada de produto. Assim que passa o corretivo, já venho correndo com pó. Na época eu gostava de usar aquele pó banana. Tiro aqui o excesso e venho com o pó fazendo assim aquela depositada, aquele baking. E vou deixar aqui agindo desse jeito. Já do lado de cá, vou pegar um corretivo. Esse corretivo aqui, ele ilumina, mas ele é bem próximo ao tom da minha pele. Talvez até rolaria usar um tomzinho mais claro. Mas ele já é um corretivo bem hidratante. Mas eu ainda faço essa triangulação, só que eu não desço tanto ela. E também por ser um corretivo mais hidratante, eu já faço direto na esponjinha. Já vou vir com o meu pozinho também. Hoje em dia eu pego o pó num pincelzinho assim. Também tiro o excesso. Não é pó banana, é o pó translúcido. E eu venho aplicando bem pouquinho. Já dou uma esfumadinha. Hoje eu não vejo necessidade de fazer o baking, até porque nem é uma pele tão pesada. Então realmente o baking ele não se faz necessário. Tirar um pouquinho desse pó aqui. E agora vamos falar de contorno. Também fazia um contorno com um pincel Dual Fiber, só que esse ele é mais achatadinho, né? Ele não é tão cheinho quanto o que eu usei para passar primer. E eu fazia um contorno cremoso primeiro e depois ainda vinha com um em pó. E fazendo um contorno assim, bem marcadão. Tem inclusive uma série de automaquiagem aqui no canal que eu fiz mais ou menos nessa época, né? Eu devo ter feito alguns anos depois, eu não lembro, mas foi um dos primeiros
vídeos que eu fiz aqui no canal. Na verdade, essa série foi a segunda coisa, né, que eu fiz aqui no canal. Eu fiz um vídeo de skincare e a segunda coisa foi essa série. Se você assistiu o vídeo sobre contorno, você vai ver. Depois eu volto com a esponja limpando essa parte aqui onde ele não deveria ter vindo. E o em pó do lado de cá eu vou fazer depois, então já vamos fazer o contorno do lado de cá. Hoje em dia eu faço o contorninho só em pó na minha pele. Eu só faço esse contorno cremoso e em pó quando é uma maquiagem exclusivamente para fotografia, uma maquiagem que, né, ela demanda de fato que o contorno ele apareça mais, ele seja mais intenso. Sutilzinho assim e tá ótimo. Blush na época eu não usava, era quase nada, não gostava de blush. Então eu pegava a cor mais clarinha possível e vinha aplicando assim, diagonizado, mesclando com o contorno. E era isso, gente, eu tava passando de bom, era aquele blush assim que em meia hora ele já sumia da minha pele. Hoje em dia eu já gosto muito de blush em mim, aprendi a achar blush muito legal, mas hoje eu uso um blush mais assim, gosto de blushes mais iluminadores também, né, blush que tem um viço. E eu esqueci o quanto esse blush da Bruna é pigmentado, meu Deus do céu, que blush pigmentado. Calma aí que eu não uso um blush tão intenso assim. Uso também ele um pouquinho no nariz, vou tentar passar blush só de um lado no nariz, é muito engraçado. E é isso, hoje eu já concentro mais ele nessa região, nem tão na frente, nem tão diagonizado, né? Eu pego ele mais aqui e trago pra trás, pego e trago pra trás. E uma coisa que não mudou na minha forma de passar é o iluminador, o quanto eu adoro iluminador. Então vou aplicar aqui o meu iluminador, fazendo aquele C. Sempre gostei de vários tipos de iluminador, né? Eu gosto de iluminador assim que a partícula é mais fininha, gosto de iluminador que é só partícula de brilho, o fundo é transparente, gosto de iluminador solto, gosto de todo tipo de iluminador. E emendo aqui com a sobrancelha e eu passava bastante no nariz. Hoje eu continuo gostando, só não passo tanto assim. Eu passava aqui também, vou tentar passar só do lado mais de cá o iluminador que eu passava aqui e um restinho assim na testa. Do lado de cá não mudou em nada o quanto eu gosto de aplicar iluminador no rosto, então isso aí continua sendo igual. Outra coisa também é que eu gostava de passar iluminador aqui no arco do cupido. Vou estar passando um pouquinho só do lado de cá, que era onde eu passava. Agora eu vou selar a pele. Do lado de cá eu vou fazer do jeito que eu fazia, que era encher de pó banana, né? Um pó mais amarelinho. Nossa, que péssima ideia usar uma blusa preta pra fazer essa maquiagem, meu Deus. Pó em tudo, pó na boca, pó em cima de onde eu já tinha passado as coisas. E aí, antes de varrer o pó 100% do rosto, era a hora que eu vinha com o contorno em pó. Nem as drag faz contorno assim mais. Aí fazia um contorninho aqui na testa com um pozinho e fazia aqui também. Ai, esse pó, meu nariz vai coçar tanto. Não só o nariz coçou muito, como agora eu estou entupida de remédio pela crise de rinite que eu tive e estou após este vídeo. Então, tenha bondade no seu coração e deixa o like. Também dava aquela reforçada no iluminador. Gente, quanta camada de produto, né? E no blush? O blush que se vira, eu não reforçava o blush não. Do lado de cá, com um pincel fofinho e pouquinho pó translúcido, eu vou vir aplicando sutilmente, já esfumando. Onde eu já selei com produtos em pó, não aplico pó, não é necessário. Vem aqui na testa. E contorno fica só esse diagonizado mesmo. Não contorno também outras partes do meu rosto, não sinto necessidade. Inclusive até passei a achar estranho esse contorno aqui da testa. Estranho em mim, tá, gente? E aí agora, só depois de deixar uns minutinhos, eu venho varrendo o pó dessa pele. Antes de fazer os olhos, eu vou do lado de cá dar uma hidratada no meu lábio, porque hoje eu me preocupo mais com isso. Vou só fazer a minha sobrancelha, que hoje eu já gosto de fazer ela mais esfumadinha. Então eu pego com a pastinha aqui, com esse pincelzinho e faço ela esfumadinha. Vou até dar uma ajeitada nessa de cá. Vamos para os olhos. Eu sempre gostei de fazer um olho bem dramático, bem marcado.
e que de preferência tivesse algum efeito que deixasse o meu olho parecendo maior. Eu sempre achei meu olho muito pequeno, já tive muito mais problema com isso do que eu tenho hoje. Hoje eu já aceito os meus pequenos olhinhos. E uma coisa que eu gostava muito de fazer... Hoje eu vou fazer com delineado, mas uma das técnicas que eu mais gostei de usar era o esfumado clássico, que a gente fazia aquele delineado assim, que parecia uma rampinha e esfumava ele no final, a gente não puxava o gatinho. Vou deixar uma foto ilustrativa em algum lugar aqui da tela pra vocês verem qual que é o nome dessa técnica que eu tô falando. Mas eu gostava muito de fazer, e quando eu não fazia ela, uma que eu fazia tanto quanto ela é a que eu vou fazer aqui hoje, que é um esfumadão. Inclusive, tô passando um produto cremoso aqui, que eu passava antes pra intensificar. Passava aqui o mais escuro no canto externo, esfumava o côncavo e já passava também aqui na pálpebra inferior, que eu já tô desaprendendo a fazer. Olha o buraco fazendo bem aqui. Mesmo hidratando daquele tanto, ainda fez buraco. Vou tentar pegar aqui um pouquinho para disfarçar esse buraco e depois venho com o iluminador aqui. Capricho bem o produto no cantinho externo. Depois do cremoso vem o em pó. Pego aqui o marronzinho mais claro e esfumo no côncavo e levo bem aqui pra cima. Depois, com o marrom mais escuro, eu passo aqui no cantinho, dou aquela esfumada pra fazer as cores se encontrarem. E nos cílios inferiores, né, rente aos cílios inferiores, eu passava primeiro a cor mais escura e depois eu vinha com um pincel assim, com um tomzinho de bege, um tomzinho mais alaranjado e esfumava aqui o final dessa parte escura. E do início do olho até o meio, passo uma sombra begezinha. Em cima de tudo isso, eu vou passar uma colinha de glitter e espalhar ela com o dedo mesmo até o meio dos olhos. Vou pegar um pigmento assim, brilhoso, estilo asas de borboleta. Continuo amando muito esse tipo de pigmento até hoje. Pego ele com um pincelzinho de esfumar para ficar bem espalhadinho e vou depositando. Fica simplesmente muito lindo. Com um pincelzinho lápis, eu vou pegar o mesmo iluminador que eu usei no rosto e vou aplicar no cantinho interno e nesse comecinho aqui na parte de baixo, até cobrir o buraco. Lapisinho bege, que também poderia ser um lápis branquinho, mas eu usei muito mais o bege do que o branco. E agora ele, o temido delineador. Eu tô sem delineador em gel, eu amava fazer com delineador em gel. Tenho muito mais facilidade com delineador em gel, mas as marcas foi tirando tudo quanto é delineador em gel do mercado, não acho delineador em gel pra comprar. Então eu vou fazer o delineado super preciso, super dramático que eu fazia com caneta. Eu fazia um delineado assim mais pra cima, mais em direção ao final da minha sobrancelha, né? Eu fazia uma medição aqui e aí eu fazia ele bem levantadinho. Vou ficar em silêncio agora, porque é um momento dramático. Consegui! Máscara de cílios eu usava qualquer uma que eu tivesse. Às vezes eu até usava o próprio delineador em gel com pincel só pra tirar o pó que caía nela, porque eu sempre colava cílios postiços, então não me importava nem um pouco com o efeito da máscara de cílios. Então eu vou passar aqui só pra tirar a corzinha dos cílios. Aí nos cílios inferiores eu dava uma caprichadinha assim a mais. Enquanto a máscara seca pra eu colar os cílios postiços, eu já vou estar fazendo o olho de cá do jeito que eu faço hoje. Eu continuo gostando muito de olho assim, do jeito que eu fiz agora. Eu continuo achando muito bonito. Mas hoje em dia eu prefiro fazer um olho mais rápido e mais prático. E eu deixo olhos assim super elaborados pra ocasiões assim bem especiais. Eu venho com um marronzinho aqui mais clarinho,
faço aqui só o côncavo. Já esfumo bem aqui também o canto externo. E aí, com o pincel de sombra, de aplicar, né, de depositar a sombra, eu venho com um marrom mais escuro aqui na pálpebra toda. Volto com o pincel sem nada aqui, só pra dar acabamento. E isso aqui, gente, é a maquiagem assim pra sair, pra gravar um videozinho rápido que não seja sobre maquiagem ou alguma coisa do tipo. A maquiagem que eu faço no dia a dia mesmo, quando eu faço maquiagem, é aquela maquiagem estilo Clean Girl Makeup. Tem vídeo dela aqui no canal, vou estar deixando pra vocês assistirem aqui no card. E aí, com o mesmo pincelzinho que eu apliquei a sombra mais escura na pálpebra, como ele tem a ponta mais fininha e que já esfuma, eu venho aplicando aqui embaixo também, unindo com a parte de cima. Com o dedo mesmo, eu pego uma sombrinha brilhosa. Essa sombra aqui, ela é meio cinza, meio chumbo, meio prata, não sei, só sei que ela é linda. E aplico na pálpebra toda. Venho com o marrom mais escuro aqui na raiz dos cílios. E aí, bem rente à raiz dos cílios mesmo, eu aplico uma sombrinha preta esfumada, porque eu não tenho gostado tanto de fazer delineado, super delineado. Às vezes eu puxo assim um delineadinho mais fininho, mas eu não faço tanto delineado assim mais. Aí só uma esfumadinha de uma sombrinha preta. E aí, para ficar com acabamento melhor ou um efeito mais bonito, eu posso passar um lápis preto nesta parte aqui. Como hoje eu quase não uso cílios postiços, porque é muito difícil achar cola de cílios postiços vegana, que seja de fato muito boa. Parece que a cola de cílios postiços, ela tá em extinção, e a vegana, inclusive, você tem que garimpar muito pra achar. A cola de cílios que eu vou usar do lado de cá é uma cola muito antiga, nem vou mostrar a marca, não recomendo, passei muito estresse com a marca, mas eu tenho ela aqui porque eu paguei com meu dinheiro, vou usar também até a última gota. Mas como hoje em dia eu não uso tanto cílios postiços, é uma coisa mais rara, eu gosto de aplicar um Corvex. E aí eu capricho na aplicação da máscara de cílios, né? Hoje em dia eu também já valorizo muito mais a máscara de cílios, antes que era um item que eu não importava, tava nem aí pra efeito, sempre soube como funciona a máscara de cílios, mas não era um produto que eu valorizava, não me importava. E hoje é um produto que eu me importo bastante. Inclusive, ó, falando do papo de cola de cílios, pelo amor de Deus, hein, marcas nacionais, vamos lançar cola de cílios postiços. A gente tem marca aí de fazer maquiagem artística e tal, que é praticamente toda vegana, e sim, Color Make, eu estou falando de você. Cadê uma máscara? Cadê uma cola de cílios pra gente? Bruna Tavares também, Bruna. Lança uma cola de cílios aí pra nós. Escuta minha súplica. E esse é o olho que eu faço hoje, gente. Lindo, maravilhoso. Super coringa. Do lado de cá, vou colar os cílios postiços. Eu sempre gostei de cílios postiços assim. Hoje eu não uso mais tão grande assim, eu continuo gostando de volume, onde eles são mais curtos aqui e mais longos no meio. Eu sinto que fica mais bonito no meu olho. Aqueles que começa pequenininho e que vai alongando não fica tão legal em mim. Eu gosto deles mais curtinhos, né? Não precisam ser tão longos assim, não precisa ser um leque. Mas na época eu amava uns cílios leque, então eu estou fazendo jus, eu tô sendo muito fiel ao meu estilo de maquiagem de 2016, então vou estar fazendo aqui os cílios postiços. Nossa, esse cílio é muito lindo, mas ele é muito dramático. E vamos lá. Colar o cantinho interno pra mim sempre foi trabalhoso, mas pra quem já tava há um tempo sem colar cílios, parece que ficou legal, né? Eu amava batom líquido mate, porque durava horrores, e por esse motivo eu continuo gostando de batom líquido mate. Eles são incríveis, eles são maravilhosos, só que eu não tenho suportado mais usar batom mate, porque eles são
muito secos. Batom mate assim líquido. Eles são muito secos. E aí a minha boca, ela, por mais que não craquele, por mais que ele fique bonito, eu vou sentindo a sensação da secura, que ele vai me dando uma agonia muito grande. Eu não consigo ficar com ele muito tempo na boca mais. Mesmo passando hidratante, igual eu passei aqui, eu sinto essa sensação, me dá muita agonia, então eu tenho voltado para os batons em bala mate. Mas hoje, para vocês verem as diferenças de aplicação, eu vou estar passando o mesmo batom dos dois lados, só que aí mostrando as formas diferentes que eu costumo passar. Eu não usava lápis de boca, até porque na época tinha dado uma sumida, né, essa questão de lápis de boca, depois foi voltando aos poucos as marcas nacionais, principalmente marcas veganas, não achava lápis de boca. Então eu gostava de usar esse pincel aqui, B113 da Macrylan, pra tá fazendo contorno, porque ele era realmente muito preciso, ele é muito preciso. E eu fazia o contorno do meu lábio, eu seguia, né, bem o limite aqui da linha do meu lábio, só que eu seguia esse limite até o final. E vocês vão ver, Vou fazer primeiro e depois eu vou ilustrar o que eu quero. Olha isso, gente, o batom ele vai mesclando com a base e as outras coisas que tá por baixo e ele não fica vermelho, ele vai ficando rosa. E aí o que eu fazia? Mais camada de batom pra ele ficar na pigmentação certa. Agora vamos ao que eu queria comentar. Fica bonito o contorno assim, né, seguindo a boca certinho? Até fica, só que eu passei a sentir uma estranheza, principalmente quando eu sorrio, com essa forte aqui. Porque fica muito cheio, minha boca fica parecendo que ela é de borracha. Eu não sei, mas quando eu levava o contorno certinho, tipo, seguindo o desenho natural da minha boca até o final, eu achava muito estranho. O que eu passei a fazer? Hoje eu uso um lápis. Vou tirar um pouco o excesso desse hidratante aqui, que é pra ele não borrar o meu batom. E aí, no centro do lábio, eu passo, né, aqui, seguindo o limite. Só que aí agora, no final do lábio, eu já contorno mais por dentro, entrando assim na boca, pra evitar essa sensação de borracha, essa sensação estranha. Dá pra ver a diferença de onde tá a carninha da minha boca com o contorno por dentro? Vou passar agora o batom. Acho que se eu ficar bem de frente com a boca paradinha, vocês conseguem ver a diferença do contorno. Um sorrisinho. Vocês estão vendo aí a diferença de cor que eu tô vendo aqui? Gente, é o mesmo batom. E agora vamos dar aquele close. 2016 e 2024. Só acho que com essa maquiagem aqui, um batom marrom, que é o que eu gosto de usar, ia ficar muito melhor, apesar de vermelho ser a minha cor favorita. E eu quero saber a sua opinião. Qual lado você prefere? Qual lado você gosta mais? Ou o que você salvaria de cada lado? O que você gosta de fazer? Me conta um pouquinho aí do seu estilo de maquiagem nos comentários. Confesso que eu tô um pouco surpresa. Eu nunca tinha feito esse teste de me ver maquiada de um jeito em cada lado, então tô achando bem interessante. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima!